Olá, sou Cadu Ferreira e estou aqui para te ajudar a emagrecer. A minha missão profissional, a minha missão de vida é ajudar pessoas a se desenvolverem através do processo de atividade física, coaching de emagrecimento, através das ferramentas que eu tenho para fornecer para vocês. Só que para isso eu preciso te contar uma história antes. É uma história simples de uma pessoa comum, de um adolescente que tinha seus traumas, tinha suas vaidades, tinha seus sonhos, e que através de alguns acontecimentos conseguiu desenvolver e sair daquele mundinho de um adolescente complexado, né, para uma vida adulta tranquila. Então, nada mais é do que a minha história. Então, eu era adolescente que eu tinha alguns complexos por ser muito magro. Eu tinha 52 quilos, eu era o mais magro e o mais baixo da turma. E isso me gerava alguns complexos relacionados à vida social, à amizade, a relacionamentos. Tudo isso aí me gerava alguns problemas no decorrer da minha adolescência. E tudo isso me gerava uma insegurança muito grande. Tudo isso me gerava uma vontade de me esconder da sociedade, né? E isso hoje eu tenho uma noção muito maior de que pode ser um problema muito sério, principalmente para os adolescentes que existem nesse mundo moderno da internet. Só que na minha cabeça isso tudo não era muito claro. Eu pensava daquela forma, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Por que eu me escondia, por que eu tinha vergonha. A única coisa que eu sabia é que o lugar onde eu mais me sentia à vontade era quando eu estava praticando algum esporte. Ou futebol, ou vôlei, qualquer atividade esportiva que me gerava uma facilidade. E aí lá nesse meio social, né, da atividade esportiva eu me saía melhor e lá eu aparecia, lá eu não me escondia. Então eu tinha essas dores por ser muito magro, isso me incomodava muito, isso me gerava realmente um grande desconforto. Todo aquele complexo que as pessoas gordinhas têm por estarem gordinhas, né? Quando alguém fala assim, ah, nossa, como você engordou, como você tá gorda, eu tinha por ser magro, e realmente tinha, aquilo ali me incomodava profundamente. E quando as pessoas que faziam tempo que não me viam, me encontravam, falavam assim, nossa, como você emagreceu, como você tá seco, isso doía profundamente, porque realmente era um complexo que eu tinha, e as pessoas não sabiam disso, e faziam isso de uma forma natural, só que isso me incomodava de uma forma muito grande. E aí, no meio do caminho, eu aprendi que algumas coisas nos motivam mais do que as outras, né? Nesse período eu sofri um bullying, né? Vamos dizer assim, nas palavras atuais, de alguns amigos, alguns colegas, às vezes até sem querer, né? Da namoradinha. Sempre tinha alguém que fazia uma certa chacota, e lógico que isso me fazia sofrer dentro da minha cabeça de adolescente, ali era um incômodo muito grande. E quando eu tomei um pé na bunda, né, o bom do pé na bunda é que ele te empurra pra frente, eu tinha aí 16 anos mais ou menos, eu falei, vou fazer academia, agora eu vou treinar, né, vou cuidar de mim, vou fazer com que ninguém mais venha zoar, né, ninguém mais tenha a capacidade de vir me zoar, ninguém mais vai se sobressair sobre a minha pessoa. E assim eu fiz. E em 2 meses de academia, eu realmente me dediquei. Cada vez que eu me dava uma preguiça, eu lembrava daquela minha dor, né? Então, aquela dor me motivava demais a treinar todos os dias. Então, eu treinava de manhã, às vezes eu treinava de manhã e de tarde. E no auge do meu treino ali, eu ganhei 10 quilos em 2 meses. Então, imagina só, um cara que pesa, um adolescente que pesa 52 quilos, foi para 62 em 2 meses. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Fez com que a minha autoestima fosse lá em cima, que o meu convívio social com as pessoas da minha idade, ou até com pessoas mais velhas, né, com os adultos da época, fosse muito mais seguro, muito mais dinâmico. No próprio esporte, no futebol, que era o que eu praticava, treinava na época, eu acabei melhorando a minha performance. Então tudo isso fez um bem absurdo. Hoje eu entendo que, né, a forma como eu me sentia liberava muita dopamina na minha cabeça e eu me sentia muito feliz. E aí eu tinha uma vontade muito grande, porque eu queria que todo mundo sentisse aquilo que eu estava sentindo. Eu queria que todo mundo fosse para academia, fosse treinar, porque, cara, era absurdo, eu me sentia muito bem. E
muitas pessoas, algumas pessoas que eu convidava iam treinar e não ficavam, e, né, paravam de treinar, outras nem iam treinar. E eu não entendia o porquê que isso acontecia. Eu falei, cara, mas todo mundo tem que ir, porque é um negócio maravilhoso, todo mundo se sente muito bem, né? Na minha inocência ali, era isso que eu sentia e eu gostaria que todo mundo sentisse. E aí veio a minha primeira grande virada. Falei, cara, eu preciso trabalhar com isso, né? Eu já gosto muito de esporte, eu sempre tive muita facilidade com atividade física, né? E agora eu me encontrei, eu quero trabalhar com isso aí. E fui fazer educação física em 2002, né? Em 2001 prestei o vestibular e o meu primeiro grande apoiador foi meu pai, né? Eu lembro até hoje, a gente estava dentro do meu carro, voltando eu tinha acabado de pegar o resultado, né? A gente estava dentro do meu carro, eu tinha um uninho cinza e que os meus amigos chamavam carinhosamente de gorduroso, porque ele andava meio tortinho, assim, meio de lado, mas era meu, era o que me locomovia para cima e para baixo. E nessa época eu já trabalhava, aí eu já estava com 18 anos, eu já trabalhava numa distribuidora de fio cirúrgico. E o meu primeiro grande apoiador foi o meu pai. Ele virou para mim e falou assim, ó, se é isso que te satisfaz, né, isso que vai te trazer uma satisfação profissional, pessoal, financeira, se abraça que eu vou te ajudar da melhor forma possível. E assim foi feito. Esse foi o meu primeiro grande passo, minha primeira grande virada, né, dentro da minha missão de vida. Que na época não era claro para mim que era uma missão de vida, porque era muito... não era muito profundo, era muito forte, era muito forte. Esse foi meu primeiro passo em direção à minha missão de vida, que na época não era muito claro que era uma missão de vida, mas eu já queria ajudar as pessoas de alguma forma. E eu sabia que a atividade física, a academia, a musculação, o treinamento físico ia fazer com que, de várias maneiras, melhorasse a condição de vida das pessoas. E uma delas era melhorando a autoestima. E assim foi feito, né? Por 4 anos me sacrifiquei bastante, né? Nesse período, um pouquinho antes de começar a faculdade, eu conheci a minha namorada, minha atual esposa, e nos ajudávamos bastante. Então, meu pai bancava a faculdade, que era R$ 170 por mês do FIES. A minha mãe me dava R$ 2 de transporte para abastecer o carro e a minha namorada me dava mais R$ 2. E assim a gente ia e voltava para a faculdade diariamente, né? Então foram vários os sacrifícios aí para chegar e elevando o nível de conhecimento, de desenvolvimento, de trabalho. E aos poucos a gente foi evoluindo dentro do que é chamada a minha missão de vida hoje, tá? E quando acabou a faculdade, eu fui trabalhar em uma academia onde eu trabalhei por um longo período. E aí eu comecei a observar que quem era amigo dos professores, né, ou meus amigos mais próximos, tinham um certo desenvolvimento, né, ficavam por mais tempo na academia. E quem não tinha essa proximidade por algum motivo, né, ou não se permitiam, acabavam ou parando a academia ou não desenvolviam, não tinham muito resultado. E aí eu pensava assim, bom, quando eu tiver o meu negócio, eu quero que todo mundo tenha um atendimento em excelência, que tenha um desenvolvimento muito maior do que se oferece no convencional, né? Então, por melhor que fosse o atendimento de todos os professores, na academia convencional existia essa dificuldade, porque era muita gente para um professor. E acabava que esses alunos se perdiam no meio do caminho. E aí eu via o quanto as pessoas deixavam de sentir aquilo que eu sentia lá na minha adolescência. Que era aquela vontade de realmente desenvolver, de realmente treinar para que pudesse se sentir melhor. Então elas nem chegavam nesse estágio. E aí veio a oportunidade de a gente montar o nosso negócio, de montar a nossa academia, onde a gente procurou fazer um processo de treinamento personalizado, onde todos os alunos são atendidos diariamente de forma igual pelos professores. Então o aluno ele tem essa gestão durante o processo e realmente eu vi que isso fazia muita diferença, que isso tinha uma evolução muito grande, que as pessoas evoluíam de uma forma mais rápida, emagreciam de uma forma mais rápida, ganhavam massa de uma forma mais rápida,
porque a gente estava controlando aquelas variáveis que o professor de educação física sabe e que a pessoa leiga não sabe. Então a gente fazia com que o processo motivacional fosse ainda mais intenso, né? E aumentava a fidelização, aumentava a frequência, tudo isso aí a gente observou. Mas chegou em determinado estágio, eu comecei a observar que muitas pessoas treinavam da forma correta, iam com frequência, mas chegavam a um determinado momento e estabilizava, não evoluía mais, tinha uma certa dificuldade. Por mais que a gente mexesse nessas variáveis de atividade física, a evolução ela acabava ficando prejudicada em determinado nível do processo. Então, pensei comigo, no alto da minha inocência de empreendedor, é alimentação, né? As pessoas precisam se alimentar melhor. Vamos montar um programa de emagrecimento, né? Onde a grande maioria das pessoas está buscando emagrecimento, vamos montar um programa, né, nesse formato. Fizemos parceria com uma nutricionista e elaboramos um programa de emagrecimento, com custo acessível, tudo. E aí a gente começou a observar que um bom tanto das pessoas faziam o programa, desenvolviam, emagreciam muito e até permaneciam magras depois do programa. Mas muitas pessoas, em um nível bem alto até, elas faziam um tanto só do programa e no meio do caminho desistiam. E daí, lógico, a gente achava que o problema era, né, do programa. E a gente buscou várias soluções e a cada novo programa que vinha, a gente veio incrementando novas ferramentas, novos processos, uma nova alimentação, uma nova atividade física. Mas a gente viu que aí o problema não era isso, não era o programa que estava errado. O programa estava certo, estava correto. Foi evoluindo conforme foi passando o tempo, foi ficando cada vez melhor, mas o principal problema era que tinha um viés que a gente não observava. A gente achava que arrumando a atividade física, arrumando a alimentação, estava tudo ok, né? Na nossa cabeça, na minha cabeça, estava tudo ok, agora a gente resolveu o problema do mundo. E na verdade tinha um terceiro parâmetro, um terceiro pilar que a gente não observava, que a gente não sabia que existia. Ou não estava competente a nossa área naquele momento, que é o processo do consciente e inconsciente. E aí vem mais uma grande virada na minha vida. Porque aí buscando mais informações nesse processo, para descobrir o porquê que as pessoas contratavam, e daí elas falavam assim, o discurso era assim, não deu tempo, eu tô perdido e tal, vou começar na próxima turma, eu pago de novo e começo na próxima turma. E realmente as pessoas iam lá, pagavam novamente, independente do valor, se era mais barato, era mais caro, e chegavam numa próxima turma e não faziam de novo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, muito errado nisso. E aí foi onde veio uma nova virada, né, no meu rumo profissional, no meu rumo de missão de vida, que foi quando eu descobri a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e o processo de coaching de emagrecimento. Então a gente começou a se especializar no que a gente fala que é o comportamento humano, por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que elas têm o resultado que elas têm através do comportamento delas. Porque uma coisa é a pessoa falar, eu quero emagrecer. Outra coisa é a pessoa agir como quem quer emagrecer. E se ela não agir como quem quer emagrecer, ela não vai, ela pode falar o quanto ela quiser, mas ela efetivamente não vai emagrecer, porque o comportamento dela, as atitudes diárias dela, não estão condizentes com quem precisa emagrecer, né? Então aí nesse processo eu comecei a observar que, tem um terceiro pilar aqui, né? Alimentação, atividade física e o processo comportamental. E quando eu comecei a estudar o processo comportamental, eu comecei a observar que tem N ferramentas importantíssimas que as pessoas não conhecem, não chegam até elas. Coisas simples, que é uma viradinha de chave que dá na cabeça da pessoa e a pessoa, agora eu vou seguir o processo de uma forma diferente, agora eu vou me motivar para isso, agora eu vou tratar essa minha dor, que é o que acontecia comigo lá atrás na minha adolescência. Sem saber eu fiz isso, né? Eu fui atrás de uma forma autodidata, eu fui atrás de tratar aquela minha dor, porque eu era muito magro. Então, as pessoas hoje estão acima do peso, sofrem com isso, sofrem bullying, se prejudicam no trabalho, se escondem, não conseguem falar com outras pessoas olhando no olho, porque tem vergonha, porque tem autoestima muito baixa, porque não sentem segurança, se sentem menosprezadas, ou elas mesmas se menosprezam,
se sentem inferiores às outras pessoas porque não têm essa confiança em virtude de que esteticamente não está bem, a saúde não está bem, a respiração fica mais pesada, tudo cansa. E aí quando eu achei esse terceiro pilar, eu falei, tá aí, esse é o processo. Porque daí assim, quando eu fiz o curso quando eu fiz o curso de PNL, quando eu fiz a formação de PNL, no último dia da formação é para você definir sua missão de vida. O porquê que você está aqui. Qual que é o motivo que te faz acordar todos os dias? Ou você só está ligado no automático, né? E muitas vezes a gente só está ligado no automático. E aí quando eu parei, comecei a responder aquelas questões e elas começaram a me incomodar porque elas não satisfaziam aquilo pelo qual eu tinha me proposto desde o início, eu comecei a ver que eu tinha uma missão que na metade do caminho eu perdi o foco dela, mas que eu precisava retomar isso de uma forma mais enérgica, de uma forma mais direcionada, né? E aí foi quando eu defini minha missão, que é ajudar as pessoas através da minha profissão, que é como educador físico, coach de emagrecimento, especializado em comportamento humano, voltado ao emagrecimento. Então, eu sei força que essas ferramentas têm. Foi aí que eu defini minha missão de vida, oficialmente, que é ajudar as pessoas a desenvolverem o máximo que elas puderem através da minha profissão, que é educador físico, coach de emagrecimento e especialista em comportamento humano, pensando no emagrecimento. E eu sei o tamanho e a potência que isso tem na vida das pessoas. O tamanho da transformação que isso pode acontecer na vida de quem segue esse processo e de quem consegue fazer isso. Porque eu consegui, né? Com 16, 17 anos, eu consegui sair de um estado até depressivo, deprimido, onde eu me escondia, né, de uma timidez absurda, para um patamar onde eu consigo me relacionar bem com as pessoas, tenho segurança para falar sobre a minha profissão, tenho um relacionamento saudável, tenho os meus filhos, eu consegui gerar uma segurança e um desenvolvimento muito maior em virtude de uma simples viradinha de chave, né? Que foi quando eu descobri qual era a minha dor e eu fui tratar essa dor. Só que na época não tinha tudo isso que a gente tem hoje, não tinha esse nível de informação, não tinha, a gente não tinha esse acesso aos acontecimentos. Tanto que a palavra bullying nem existia. Né? E era tratado como acorda moleque, para de ser bundão, vai lá, encara teus problemas de frente. Que de certa forma me fizeram mais forte. Mas quantas pessoas se perdem, quantas pessoas não têm essa mesma autonomia para sair do buraco sozinho. Então hoje a minha missão está muito bem definida e eu estou aqui apresentando a minha história para mostrar que se eu conseguir, né, tratar a minha dor, você que está assistindo também vai conseguir tratar a sua dor, né, a partir do momento que você começar a identificar certos gatilhos no seu dia a dia, certos processos que você vai corrigindo. Então a ideia é tratar, né, também de atividade física, também alguns aspectos nutricionais, mas principalmente o processo comportamental, o porquê que você tem o resultado que você tem. Então, se você gostou do vídeo, me ajude a transformar a vida de mais pessoas, deixando o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar todos os vídeos relacionados ao emagrecimento, a aprender a emagrecer, ok? Até mais!